transmutando os seus pensamentos negativos, fazendo com que ela sinta agora um banho de luz, de refrigério, de iluminação, de calma, de fé. Mestre amado, que ela possa, nesse instante, sentir a vossa presença ali do seu lado, confortando-a, energizando a sua vida, dando pulso e ânimo em seu coração. Que na sua casa, nos seus familiares, todos eles possam receber o seu hálito para que eles fiquem com toda essa energia para cuidar dela, para ter o carinho necessário nessa luta contra esse vírus que assola toda a humanidade. De joelho, Pai, e a nossa mãe amada também, Maria, que a cubra com seu manto sagrado, que uma luz azul celeste possa deitar agora em seu ombro, em todo o seu corpo, aliviando as dores, retirando toda a angústia que a assola neste momento. E vamos todos agora rezar uma Ave Maria e um Pai Nosso para que ela receba essa chuva de pétalas que vai harmonizar os seus chakras, trazendo um bem-estar que irá reproduzir a sua mais rápida recuperação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ai, auxiliai-nos, Senhor. Dai-nos paz, foco e firmeza neste momento. Sê conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Amém. Laudelina, eu vou pedir licença para sair, que eu tenho um outro vídeo agora, mas eu queria estar junto com vocês nessa prece, viu? Eu agradeço muito a oportunidade e vamos continuar a oração, viu? Muito obrigada, viu? Um beijo. Dois estão tentando entrar? A Evinha, né? E a Mari, não estou conseguindo. Mas eles não aparecem aqui para mim. Não aparece aqui para mim. Está aparecendo para você, Elias? Quem? Esse aparece. Aparecer para você, você adiciona aqui para mim, que eles não estão aparecendo. A Rosana também está tentando entrar, não conseguiu? Aí eu não estou conseguindo. Eles estão com esse D certinho. Eu vou mandar um recado, peraí. Para mim não está aparecendo o nome deles aqui. Veria se está aparecendo para você. Não, deixa eu ver. Eu não tô, só tem os que estão aqui, não está? Não está aparecendo. Vou sair um instante aqui. Peraí. Eu não estou conseguindo. Ivarisley, não estou conseguindo. Eu não coloquei porque não aparece eles aqui. Verifique com eles o número do ID, Ivarisley.
Será que eu não tenho, como anfitrião, ter que autorizar a entrada delas? Depois, olha aí como anfitrião, aí o participante, se parece para você, que para mim aqui não está Parecem aparecendo. 11. Então você pode, as pessoas que estão aí, você tem que incluir. Pessoas que estão aí, ó. São pessoas querendo entrar. Não aparece o nome delas? Me tira como anfitrião e autoriza. Você, aí vai aparecer as pessoas lá e quando você passar a setinha em cima, vai aparecer assim, admitir. Aí você clica. Ah, entendi. Já estou admitindo. Aí é você que admite. Né? Porque para Já mim, estou admitindo. exatamente. Sejam bem-vindos. Eva, Caíto, Luci, Cristina. Agora aí também você coloca o microfone mudo de todos também. Depois. Você consegue fechar o microfone de todo mundo. Maria Vinha, boa noite. Seja bem-vinda, Caíto, Luci, Rosana, Cristiano. Vou desativar meu som aqui. Cristiano, Tá bem. seja bem-vindo, Cristiano. A Mary chegou também. É bom que cada um desative o seu som, fica mais fácil, porque na hora que cada um quiser comentar depois, quiser conversar, pode, né? Fica a cada um, critério de cada um. É melhor, né? Cada um desativa, fica mais fácil. Eu acho que todo mundo já está aqui, né? Ativa o som. Cristiane, Mari. Boa noite. Posso começar? Tem um pessoal tentando entrar que não conseguiu. Emílio, coloca aí, então. Tem mais gente querendo entrar. O Emílio está de anfitrião hoje, ele tem que colocar. Quem é que está tentando? Parece que é o Clóvis. É o Clóvis que eu vi, parece que tinha uma outra pessoa lá também. Que eu não me lembro o nome. Ah, o Clóvis, espera aí. É. Não apareceu ele aqui, não. Para Marisley tentar falar com ele. A Marisley também saiu. Não sei cadê ela. Aí. Estou bem aqui. Vê com o Clóvis no celular dele, para ele entrar novamente. E aí você vai ter que ficar indo lá no Emílio e adicionando. Viu? É atento, né? Já começou. Se você estiver pronto, Emílio. Muito bem. As pessoas que ficaram de iniciar o estudo não vieram, né? Não, Eu sou uma. A Mary veio. Então, A Vivi acho que não veio, né? Viviane, não chegou, se chegou, não entrou. Não chegou, não. Então, vamos iniciar então o nosso estudo no dia 28 de junho de 2020, sobre o Atos dos Apóstolos, com o professor Emílio Brasileiro, do capítulo 2, versículos 42 a 47. E para iniciar, nós vamos passar a palavra para a Mary Margarete, nossa companheira, para tecer alguns
comentários acerca desses versículos e dizer a todos que, ao final, nós faremos nova oração para todas as pessoas que estão enfermas nesta noite. Uhum. Boa noite a todos, né? O que eu entendi na fala da primeira comunidade cristã, eles falando que eles ficaram mais fraternos, eles estavam mais assíduos, né, lá nos encontros, e começaram a dividir as coisas deles. Quem tinha mais procurava dividir para aqueles que tinham menos, e assim, quer dizer, aumentou a fraternidade. Eu entendi foi isso, que aumentou a fraternidade, e o que eles tinham, os que tinham mais, dividiam para os outros. Tinham uns que vendiam as coisas que tinham e ficavam dividindo aquilo para aqueles que estavam mais necessitados. Foi isso que eu entendi, Emílio, do capítulo lá. Não sei falar muito, não. Falou, sintetizou muito bem. Isso é muito bom. Esse é o resumo. Que bom, então. Esse é o resumo. A fraternidade e a união. Isso, fraternidade e união. Uhum. Muito bem. Nós não fizemos a leitura. Você quer que faça a leitura? É bom. É bom? Então, vou farei a leitura agora. Como viviam os convertidos, que perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Muito bem. Eu quero iniciar essa fala e dedicar nossa reunião hoje ao Papa Francisco. Segunda-feira eu recebi um e-mail do Vaticano, muito generoso, da parte do Papa Francisco, e vocês já tomaram ciência porque está no Facebook. E quando eu mandei esse e-mail ao Divaldo, o Divaldo respondeu. Aliás, eu mandei para várias pessoas ao mesmo tempo. E o Divaldo respondeu 1 hora depois. Ele estava na internet. E nesse e-mail ele disse que o Papa Francisco merecia todo o nosso respeito, toda a nossa admiração. E ele pediu para que eu enviasse o livro Tratado dos Evangelhos ao Papa e que pelo menos o Papa pudesse ler algumas páginas da obra, uma obra espírita, que comenta a respeito de todas as passagens, de todos os versículos dos 4 evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu fiquei muito contente, tanto com a mensagem do Papa, quanto com o apoio do nosso irmão Divaldo Franco. Isso demonstra um processo de amadurecimento no que tange ao cristianismo. O Papa Francisco vem com a proposta de união. União entre as religiões, entre os religiosos. Há alguns anos, das 33 guerras que existiam no mundo, 30 era por causa de religião.
30 era por causa de religião. Então, a defesa, o sentimento da sua crença, gerando conflitos, gerando litígio, gerando contenda. No dia 18 de junho, essa carta do Papa Francisco foi elaborada e eu percebi que eles fizeram uma pesquisa na internet a respeito daquela pessoa. No YouTube, nós fizemos um vídeo de agradecimento ao Papa pelos 2 meses que ele transmitiu as suas missas da Casa Santa Marta. E eu mandei um vídeo de agradecimento. Esse vídeo está no YouTube. Obrigado, Papa Francisco. Digita lá, Emílio Brasileiro. Obrigado, Papa Francisco. Tem lá o que nós mandamos para ele e o que ele viu. E aí, ele mandou aquela linda resposta por intermédio do seu assessor, do seu secretário do Estado da Santa Sé. Então, é uma pessoa que pratica o que se pode chamar de proximidade cristã. Em muitas das falas do Papa, das homilias, ele falava muito da necessidade da união, da necessidade do pastor ir ao encontro da comunidade, do sacerdote ir ao encontro da comunidade, e não viver isolado. Esse sentimento de fraternidade não é um posicionamento físico, é um posicionamento mental. É um posicionamento de uma consciência de que todos nós devemos nos unir. E eu coloquei no Facebook, atendendo, inclusive, essa necessidade de que todos pudessem saber que um espírita se comunicou com o Papa e recebeu do Papa aquela linda homenagem. Evidente que eles, ao responder aquela mensagem, eles souberam quem era o remetente, quem era a pessoa. Não era uma pessoa rotuladamente católica, mas uma pessoa cristã. Uma pessoa que tem compromisso com Jesus e com o Evangelho. Então eu fiquei muito feliz com aquela missiva, e eu confesso que eu não esperava qualquer retorno. Eu só queria dizer, obrigado por ter transmitido. Ele continua com as suas missas todos os dias, de segunda a segunda, às 7 horas da manhã, onde ele vive. Quando o Papa Francisco veio ao Brasil, numa entrevista que ele deu, perguntaram por que ele permaneceu na Casa Santa Marta e não passou a viver, a dormir os ventos papais. Essa entrevista está na internet. E ele disse, eu gosto de conviver, eu não fui feito para viver sozinho. E eu não quero ter despesas com médico psiquiatra. Eu gosto de almoçar com todo mundo. Eu gosto... Na Casa Santa Marta tem vários bispos, muitas pessoas, e eu gosto de estar entre elas. Eu não nasci para viver sozinho. Eu nasci para conviver com as pessoas. Mesmo sendo um sacerdote de uma vida resguardada, ele nunca desejou mentalmente se sentir só. Como sacerdote, como bispo, como diácono,
e agora ocupando a administração política, econômica e religiosa da Santa Sé e da Igreja Católica. Portanto, o Papa Francisco é um exemplo vivo do que nós vemos aí em Atos dos Apóstolos. A união e a fraternidade. A Capela Santa Marta, essas missas dele estão no YouTube. É só digitar Papa Francisco, Casa Santa Marta. Quando completaram os períodos dos 60 dias, ele parou de transmitir as missas, mas as missas continuam. E eu fiquei encantado com as interpretações dele. Como ele interpreta bem os evangelhos. E em quase todas as interpretações ele falava da convivência, da união, desse sentimento de unidade, esse sentimento de fraternidade que deve existir entre os seus discípulos. Conhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Essa máxima do Cristo, ela resume o que nós lemos aqui, nesse capítulo 2, dos versículos 42 a 47. Mas de que modo essa união se concretizava? Qual era a base dessa união, a base dessa fraternidade? A primeira coluna são. Inclusive, o Papa Francisco, nas reuniões de quarta-feira, audiência pública, durante 18 semanas, ele estudou a respeito de Atos. Depois, ele passou a estudar a respeito da oração. Algumas semanas, na sua fala, dia de quarta-feira pela manhã, ele, na catequese, ele falando a respeito da oração. Bom, então a oração era a base dos primeiros cristãos, da primeira comunidade cristã. Oração e depois caridade. Oração, caridade, duas colunas que sustentam uma comunidade, que sustentaram a primeira comunidade cristã, conforme o relato de Lucas. Então, Lucas diz, eles se mostravam assíduos aos ensinamentos dos apóstolos. E qual eram os ensinamentos dos apóstolos? Oração e caridade. Oração e fraternidade. Oração e solidariedade. O resumo dos ensinos que os apóstolos transmitiam advindos do Mestre. Então, Lucas diz que eles, os discípulos, os novos discípulos, antigos e novos, demonstraram disciplina, assiduidade, observância ante os ensinos dos apóstolos. Ou seja, passaram a compreender a necessidade de ouvir os apóstolos. Isso é muito sério. Quando nós nos colocamos na condição de aprendiz. Eu venho de um estudo de 15, 20 anos sobre os evangelhos. É evidente que depois que nós estudamos os evangelhos, nós passamos a ter um senso de compreensão e, ao mesmo tempo, um senso crítico a respeito da hermenêutica evangélica. E eu fiquei muito feliz, muito contente, por ver um sacerdote da Igreja Católica, um teólogo,
um teólogo fazer uma interpretação de textos do Evangelho de maneira tão profunda e tão em consonância. E eu posso garantir que, em alguns momentos, até muito mais profundo do que eu interpretei. Em alguns momentos, o Papa Francisco aprofundou muito mais. E eu fiquei feliz com isso. Por ver um teólogo interpretar o texto do Evangelho de uma forma brilhante, de uma forma verdadeira. Isso demonstra que, por mais que nós estudemos o Evangelho, sempre tem um lado, sempre tem um ponto, sempre tem um ponto de vista que não se foi observado. Em algumas passagens eu vi que o Papa Francisco observou ângulos que eu não observei. E eu não vou mais, o livro já foi para a editora, eu não vou acrescentar. Mas é evidente que os nossos ângulos, as nossas interpretações, atendem às necessidades. Mas eu gostei de saber que eu não fui 100% nas minhas interpretações. Que eu não consegui, como não é possível conseguir, alcançar todos os aspectos dos ensinos e das lições de Jesus. É impossível isso. Mas eu gostei da maneira como ele, a base da interpretação evangélica do Papa é convivência, solidariedade, união. E em muitas das minhas interpretações eu não foquei muito nisso. Em algumas sim, em outras não, mas ele sempre procura focar, sintetizar os ensinos de Jesus com a convivência, com a comunidade, o senso comunitário, os valores sociais dos ensinos de Jesus. Então, é muito bom nós entendermos que não somos donos da verdade. Aprendermos com os pastores evangélicos, com os sacerdotes católicos, com os estudiosos espíritas, com os budistas, com pessoas de outras religiões, de outros pensamentos doutrinários, filosóficos, religiosos. E para isso é preciso que haja essa compreensão. Não é nem humildade, é compreensão. Humildade está no patamar mais acima. Compreensão de que a verdade, ela ilumina por onde ela passa. Não importa o caminho teológico. Então, no versículo 42 diz: mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos apóstolos. Ou seja, obedientes às verdades. Não relutantes. E observemos que aqueles discípulos eram judeus, habituados à leitura do Antigo Testamento. O Antigo Testamento era o livro de cabeceira de Jesus. Mas depois de Jesus, o Antigo Testamento foi substituído por um livro de cabeceira, mas não pode ser esquecido. O nosso livro de cabeceira é o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento existe para preparar a vinda do Messias. O grande objetivo de tudo o que aconteceu no Antigo Testamento é de demonstrar a existência de Deus e depois de um modelo para que a humanidade pudesse compreender o que Deus quer de nós. Ele quer que nós imitemos Jesus. Observemos seus ensinamentos e suas ações e o imitemos. Fazer o que Jesus fez, ou pelo menos se perguntar. Tem um livro evangélico chamado Em Seus Passos, que faria Jesus? Eu li esse livro aos 16 anos de idade.
que foi um presidente centro espírita que me deu esse livro. E é um livro interessante, uma proposta de um pastor americano que levou ao conhecimento da sua comunidade para que eles pudessem agir em seus campos de atuações conforme imaginavam como agiria Jesus se estivesse no lugar de cada um deles. Então, quando eu sentava no sofá para ver a homilia do Papa Francisco, eu me sentia com 15 anos, nos primeiros anos em que eu estive na igreja e depois nas lides espíritas. Ali não estava um espírita ouvindo um católico. Ali estava um discípulo ouvindo um apóstolo com seus ensinamentos. Então, ali não tem rótulo, não tem barreiras. E por isso que eu gostaria que vocês pudessem entrar no YouTube e assistissem às homilias do Papa Francisco, Casa Santa Marta. Para quebrar, vocês entenderem que, mesmo saindo de um estudo profundo, eu fiquei feliz, porque também eu vi aquilo ali da boca de quem tinha e de quem tem moral para falar. Mas eu confesso que naquele momento eu não estava questionando moral, mas eu estava admirado e seduzido pela capacidade interpretativa do teólogo. E que é Papa. E que bom que é Papa. Então, o primeiro ponto, antes da oração e antes da caridade, sermos atentos. Vai assistir uma palestra no Centro Espírita, conhece a vida do orador, esquece naquele momento a vida dele e ouça o que ele tem a falar. Quem está falando não é ele, é a providência divina dizendo, ouça, é para você. Quando a gente entra numa casa espírita que alguém nos dá uma mensagem, leia, porque é para você. Não interessa de onde vem. Se o orador, se o escritor tem ou não autoridade moral, tem ou não condição moral para pregar. Esse julgamento não é nosso. O que interessa é que o que ele está falando é para nós. Então, primeiro ponto, estejamos assíduos. É o que Francisco de Assis falava, obediência, pobreza e castidade. Castidade é pureza de alma. Pobreza significa limpeza de espírito. E obediência à consciência, às determinações de Deus. Então, no início, existiu uma obediência. Os demais discípulos de Jesus que não conheceram Jesus foram obedientes, respeitaram a mensagem ou as mensagens daqueles que conviveram com o Mestre e eles não. Graças a isso, graças a esse respeito mútuo, é que pode existir a comunhão fraterna. É que pode existir a divisão do pão. É que puderam existir orações em grupo. Verdadeiros cultos do Evangelho em seus núcleos domiciliares. Então, primeira coisa, obediência, respeito à mensagem, venha de onde vier. Eu acredito que hoje poucos teólogos têm a visão teológica do Papa Francisco. Eu acredito que poucos. Porque é uma visão universal, é uma visão ecumênica. Tire aquela mensagem da boca do Papa, transcreva, passe para alguém e pergunte a alguém, quem foi que disse isso? Uns vão dizer, foi espírita, outros vão dizer, foi protestante, outros vão dizer, foi católico. Mas todos vão dizer, foi um cristão estudioso.
E eu me senti muito feliz em ser aluno do Papa Francisco durante 60 dias. E mandei essa mensagem pedindo para que ele prosseguisse, pedindo para o Brasil, que continuasse a transmissão para o Brasil. Mas eu fiquei feliz. Aí vem o outro lado egoísta. Eu fiquei feliz porque a mensagem veio de quem tem autoridade moral. Aí vem a questão moral depois. Mas eu fiquei feliz. Naqueles 60 dias ouvindo o Papa Francisco, eu não me senti órfão. Eu me senti contente. Eu me senti feliz em estar assistindo ali um teólogo, um tribuno verdadeiramente cristão. Então, foi muito bom despertar isso. Muito tempo que eu não sentia isso. Há muito tempo que eu não vi alguém com o respeito que eu vi o Papa Francisco. Há muito tempo. Deve ter aí uns 40 anos que eu não me sentia assim. Então, nessa pandemia, a grande descoberta que eu tive foi o teólogo Jorge Mário Bergoglio. Fiquei feliz com isso. O outro item é comunhão fraterna, a unidade. Então, oração e comunidade. Oração e proximidade. Não é apenas uma proximidade física. Essa comunhão não é só física. Essa caridade não é só física. É de natureza espiritual. Depois diz o texto: apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. As curas, muitas curas. Mas por que o temor? Porque a gente teme aquilo que não conhece. E é evidente que eles não sabiam como é que aqueles apóstolos tinham tanto poder para curar os mesmos tipos de enfermos que Jesus curou. Os mesmos tipos de enfermos que Jesus curou. Tem um padre da igreja chamado Felipe Neri, chamado de o Papa que ressuscitava os mortos. O Papa não, o padre que ressuscitava os mortos. E quando o Papa foi até a igreja do São Felipe Neri, que ofereceu a ele a condição de ser cardeal, ele falou: não quero ser cardeal, eu quero continuar sendo padre. Tem até um filme sobre Felipe Neri, que depois a igreja canonizou. Então, o temor é: que poder é esse? Não é o temor de quem tem medo da cura, de quem tem medo do poder, do milagre, não. É o temor de quem desconhece, não sabe, mas de onde vem tanto poder? Ah, vem de Deus, mas como isso acontece? Então, a gente interpreta esse temor, esse medo, como sendo o resultado de uma ignorância, de não compreender, por exemplo, o estudo do magnetismo dos fluidos, que tão bem a doutrina espírita nos esclarece, que tão bem Allan Kardec estudou. Teve um tempo que Kardec foi preso. Quem o tirou da prisão foi um padre, foi um bispo. Um bispo que o perseguia. Porque, afinal de contas, era uma novidade e aquilo ali contrariava o corpo doutrinário da igreja. Mas quando o bispo foi visitar Kardec na prisão, por conta dos seus livros revolucionários, essencialmente o Livro dos Espíritos, o bispo parece que caiu em si e viu que se tratava de um homem bom que tinha uma missão. E ele disse a Kardec: eu vou lhe tirar daqui. E graças a esse bispo, Kardec foi solto, porque não tinha razão de continuar na prisão. Então, numerosos eram os prodígios, numerosas são as curas, como acontece em nossas casas espíritas, por intermédio dos tratamentos, do passe, como acontece nos templos religiosos. A fé cura, tua fé te curou, tua fé te salvou. A fé que cura
cura o corpo. A fé que salva, cura a alma. Salvação é a cura da alma. Então, em alguns momentos, Jesus dizia, tua fé te curou, em outros momentos, tua fé te salvou. E depois do versículo 44, Lucas diz, todos os que tinham abraçado a fé, reuniam-se e punham tudo em comum. Alguém pode dizer, mas é uma visão socialista. Uma visão cristã. Se o socialismo tem alguma coisa em relação ao cristianismo, então o cristianismo influenciando uma filosofia. No tempo do cristianismo não existia socialismo. Qualidades do capitalismo, do socialismo, seja de qual for o sistema econômico, social, político, evidente que sofrem as influências do cristianismo. Eu costumo dizer que eu discordo de quase tudo que existe no sistema educacional mundial. Por exemplo, ter que pagar para estudar. Ter que pagar para estudar, não existe isso. E outras coisas mais, que não vem aqui ao caso. Então, eles tinham tudo em comum. Ou seja, vendiam suas propriedades e bens e dividiam entre eles. O que Jesus pediu ao mancebo rico? Vai, vende tudo que tem, dá para os pobres, depois vem e me segue. Eles praticaram isso ao pé da letra. Ou seja, e quanto mais se divide, mais se tem. A matemática divina é diferente da nossa matemática. Então, os que tinham mais dividiam para os que tinham poucos e todos continuavam tendo. Todos continuavam e tem notícia que alguém sofria fome porque doou alguma coisa para os outros. Outro detalhe também interessante nesse texto, que é no versículo 46, é que todos se mostravam assíduos no templo, frequentavam o templo de Jerusalém. Naquele primeiro momento, a Casa do Caminho não estava ainda organizada. Então, eles iam ao templo, respeito ao templo, para oração. Partiam o pão pelas casas, dividiam entre eles, e Lucas diz que estavam em alegria e simplicidade de coração. Alegria e simplicidade de oração. Aquilo que eu disse na interpretação do domingo passado, o que é que nos alegra? Essa semana eu senti profunda alegria com a resposta do Vaticano. Eu senti profunda alegria. A Marisa até brincou e falou, você está parecendo uma criança que acabou de receber um brinquedo. E eu disse, o que recebeu uma torta de chocolate. Um alimento para o espírito. Essa bênção apostólica de quem tem a vivência do Evangelho. Um estímulo. Uma motivação. E que temos que compartilhar com todos, porque todos merecemos. Todos merecem. E simplicidade de coração significa não complicar. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, e pronto, não precisa complicar. Louvavam a Deus, agradecidos por tudo ao Pai Eterno. Por falar em Pai Eterno, recomendo também que vocês assistam a TV do Divino Pai Eterno, do Padre, comandada e organizada pelo Padre Robson. Como o Padre Robson fala bem. Eu gostei, hoje assisti umas 3 palestras dele. O Padre Robson é uma gracinha. Então assistam a TV do Divino Pai Eterno, que tem muita coisa boa lá. Ainda do Padre Robson. Diga. Fala, doutora Laudelina. Não, eu estou achando bom você ficar
Minha mãe achou o máximo. Ela disse que assistiu todas as missas, viu? 60 dias. Do Papa? Ah, que beleza! Então... Saiu aqui, mas ela estava radiante. Tá vendo? Não fui só eu que assisti. O Emílio também assistiu. Assisti todas. E de vez em quando eu volto lá para reassistir. Com saudade. Né? Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo. Ou seja, os cristãos gozavam da simpatia de todo o povo e hoje a gente vê o Espírito gozando da simpatia de todo o povo. Observemos que o Papa Francisco entrou na administração da igreja no momento que a igreja estava num momento difícil. Os papas não renunciam. Mas naquele momento, o Papa Bento XVI, um alto intelectual, não estava em condições de saúde para poder... Ele mesmo disse, e é verdade, ele não goza de uma boa saúde. Então, como homem inteligente que é, preferiu deixar e aceitou, inclusive, todas as censuras. Né? Papa não renuncia. Mas aí os cardeais não foram à toa que escolheram esse cardeal para ser papa. Né? E aqui diz no final que o Senhor acrescentava a cada dia ao seu número o que seriam salvos. Ou seja, aquele que ora, aquele que compartilha, aquele que divide, aquele que tem dentro de si o sentimento de fraternidade. Não apenas uma fraternidade aparente. Você pode estar sozinho, sozinha, e se sentir irmanado ou irmanada com todos. Com todos. Eu também aconselho que vocês vejam um pouco dos sermões do pastor Augusto Nicodemos, reverendo da Igreja Presbiteriana. Tem outro também, um reverendo da Igreja Presbiteriana chamado Roberto Brasileiro. Muita gente pensa que nós somos parentes. Já estive com o reverendo Roberto, o pastor Roberto, aqui em Goiânia, e chegamos à conclusão que não há parentesco carnal, mas existe o parentesco espiritual, porque o doutor Roberto faz um trabalho muito bonito também na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, salvo é aquele que retoma o seu caminho da evolução. Nenhuma das ovelhas que o Pai confiou ao Mestre se perderá. Deus não fez projeto para não ser vitorioso. Deus não nos criou para a punição eterna. Não somos projetos decadentes de Deus. Somos projetos vitoriosos de Deus. E precisamos acreditar nisso. É uma verdade. E precisamos entender que quando 7 bilhões de pessoas, 8 bilhões, no plano espiritual tem muito mais, ninguém está só. Mas muitas vezes nós nos colocamos numa posição de solidão. Nós nos distanciamos mentalmente das pessoas, mentalmente da comunidade. E precisamos vencer isso. Claro que precisamos de momento de isolamento, momento de solidão, momento de quietude, para depois retomar a convivência. Jesus não se esquivou à convivência, não se isolou numa caverna para ficar meditando e orando lá indefinidamente. Ele orava, se recolhia por muito tempo, mas depois voltava a conviver com os homens, com os seres humanos. Então, as duas bases, oração e caridade, oração e solidariedade, oração e fraternidade, com o seguinte princípio: ouvir a mensagem, respeitar o mensageiro, aceitar a mensagem e praticar a mensagem. A mensagem básica é oração e caridade. Oração e fraternidade. E obediência. E aceitação.
aceitação da mensagem, venha de onde vier. Não importa o canal. Se veio por um canal de uma religião XYZ, eu gosto muito da filosofia dos índios americanos, dos índios brasileiros, princípios de sabedoria fundamentais para o espírito. Então, temos que aprender, nos colocarmos na condição eterna de aprendizes. Discípulo é quem aprende. Quando deixa de aprender, aí não é nem discípulo nem mestre. Estarmos abertos ao aprendizado. Abertos a novos conhecimentos, a novas realidades, como agora a nova realidade da pandemia. Novas realidades. Uma das minhas motivações de mandar a mensagem ao Papa foi a pandemia. Ele não pode adoecer. Não tem estrutura física para esse vírus. Só tem um pulmão e a idade. Então, todo cuidado é pouco. E eu me preocupei com a saúde dele. Foi isso que mais me motivou. Eu nunca esperei retorno, mas o retorno veio. Demonstrando essa solidariedade, essa caridade, esse sentimento de humildade do pontífice. Como os espíritos superiores fazem conosco. Nos ajudam, nos sustentam anonimamente. Espíritos maravilhosos que nos fortalecem. Então, amai-vos instruídos, Kardec falou. Aí a base é a instrução, aprender, continuar aprendendo. Depois amai-vos com oração. Oração, solidariedade e aprendizado constante. É a nossa reflexão desse texto de hoje. Microfone da doutora Laudeline. Mais uma vez, né? Aprendemos muito, né? Apesar da lição ser curta, aprendemos muito o valor da oração e da fraternidade, como bem disse a Amir, né? O valor de estarmos sempre atentos aos ensinamentos do mestre, né? Principalmente no que tange a nossa fé, a nossa persistência nesse tempo de quarentena, né? E assim, você reafirmou, todas as citações que você fez foi nesse sentido. Jesus não deixou religião, né? Deixou os seus ensinamentos. E os médios estão distribuídos em todas as religiões. Existem estudiosos do Evangelho de Jesus em todas as religiões. Todas elas são importantes. A nós, espíritas, cabe a persistência, a oração e a caridade, acima de tudo, né? Então, eu, mais uma vez, quero te agradecer e também, Emílio, colocar quem vai fazer a leitura na próxima semana, né? E os estudos, né? A cura de um coxo é o artigo 3º, incisos 1 a 10. E a gente gostaria de saber se quem se habilita a apresentar aqui junto com o Emílio antes, pelo menos uma visão nossa que estamos aprendendo, né? Para que o Emílio depois possa intensificar. Quem puder se oferecer, se não puder, a gente vai indicar. A Tânia, a Marilda, né? A Evinha, quem é que pode comentar um pouquinho na próxima domingo? O Caíto está aí também, pode abrir o microfone se ele quiser. Luci, Rosana, Cristiane, a Mary já falou, Marisley e eu. Então, faltando... Pode ser eu. Pode ser você? Pode. Então, tá ótimo. Emílio,
Você falando durante todo esse tempo, eu me recordei do primeiro dia de aula, que eu já fui aluna dele, gente. Terminou a aula, eu fiquei babando, né? E falei assim, você é padre ou espírita? É o que eu senti hoje, como se eu estivesse num culto ecumênico. Porque a sua fala, assim, é como você colocou, né? Que o que você recebeu do Papa, em todas as religiões, né? Vamos dizer, o trabalho de Cristo é um só. Então, eu queria exteriorizar isso em relação à sua pessoa. Foi muito bom hoje toda a sua fala aqui. Muito obrigada. As relações dele hoje falou mais alto hoje, né, a encarnação dele passada falou bem. Eu gostaria só de falar uma coisinha, um detalhe. Não sei se vocês se lembram do livro O Guardião do Templo, de nossa autoria, onde eu consegui reunir alguns estudos para falar como foi a formação dessa nova igreja, né, naquele período, né, até mais ou menos ali 400, né, depois de Cristo. E essa passagem, esse capítulo 2, ele deu origem ao primeiro protocolo de como deveriam ser esses cultos. Então, tem o passo a passo aí, ó, do 42 ao 47, o passo a passo de como esses cristãos iriam se reunir. Então, ensino a partir do pão, das orações, né, com os sinais, tudo em comum, né? Cada um vendia ali suas propriedades e distribuíam conforme a necessidade. Aí por isso que eu falo que a maioria corre da leitura de Atos dos Apóstolos, né? Por causa desses pequenos detalhes, né? Que eles tinham que colocar em prática. E aí eles se reuniam no pátio todos os dias, né? Repartiam o pão ali em casa e cada um levava um pedacinho e participava com alegria e sinceridade de coração e o louvor, né? Louvando a Deus. Então tem o estudo, tem a oração, tem a partilha, tem o louvor e tem os fenômenos, né? Porque muitas maravilhas e sinais eram feitos por todos eles ali, pelos apóstolos. Então esse foi o primeiro protocolo de como deveriam ser esses cultos. Marisley, onde nós compramos o livro novamente? O meu eu emprestei e nunca mais me devolveram. Vou te mandar o link. Não, eu vou postar lá no grupo o link do Guardião do Tempo. Posta lá. Ótimo. Vou postar. Oi, amor. Você me deu o livro. Então, autografado, não é outro livro, tá aí. Eu vou postar lá o link. Eu acho que foi para Leila. Vou tentar ver se eu ainda está com ela aí. Provavelmente está autografado, mas não tem problema não, eu autografo outro. Qual que é para a próxima semana? Porque eu estou uma um pouco relapsa, né? Capítulo 3 até o versículo 10. Tá. Tá bom? Bom, então agora vamos encerrar, né? Para fazermos a nossa oração final. Vamos. Eu gostaria que todos nós, nesse momento, mentalizássemos a pessoa que nós queremos envolver, porque todos nós temos conhecidos que estão tomados pelo Covid ou passando alguma dificuldade muito grande, né? Então, não é necessário que nós exteriorizemos os nomes de todos, mas que nós possamos envolvê-los, né? em muita saúde, principalmente, que a imunidade de cada um possa reagir a esse ataque do Covid. Então, eu gostaria que vocês, nesse momento, fechassem os seus olhos, mentalizassem a luz da cura, a luz verde, primeiramente sobre nós mesmos. E que de dentro de nós, essa luz canalizada verde possa envolver intensamente o nosso ente querido neste instante, que necessita tanto dessa cura. Que todos que nós mentalizarmos neste instante possam receber da espiritualidade maior
as bênçãos que necessitam para o refazimento físico e espiritual. E vamos juntos continuarmos nesse silêncio e nessa oração, ouvirmos a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão, Pai. Senhor Mestre, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor sobre nós. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será. E nesse instante, rogando as bênçãos para cada lar aqui representado, em especial para o lar do Emílio da Marisley, que tão bondosamente disponibilizam esse estudo para nós. Nós encerramos nossa reunião da noite. Sim, sim. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado. Beijo. Beijo a todos. Na mensagem, Obrigada a todos vocês. na mensagem do Papa Francisco, Para gravar. na mensagem do Papa Francisco, o único pedido que ele fez: orem por mim. Quem lembrar, que puder, incluam. Ah, mas não precisa, precisa. Ele necessita das nossas orações. Um grande abraço. Claro, vamos orar por ele. É que vai gravar. Beijo. Rosana, Beijo. tá aí, Rosana? Cadê você, Rosana? Estou aqui. Um beijo, gente. Beijo. Muito obrigada. Beijo. Usem máscaras. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, Cris. Beijo a todos. Tchau, Marildo. Tchau. Vou esperar todos saírem, né, para poder gravar, né?